Nesse vídeo a gente vai ver os 10 gráficos mais utilizados no Excel, por que eu devo utilizar cada um dos gráficos, quando utilizar e qual que é a diferença de um gráfico para o outro. A gente vai ver gráfico de combinação, gráfico de coluna empilhada, e qual que é a diferença, por exemplo, de um gráfico de coluna agrupada para um gráfico de histograma, e qual que é a diferença de um gráfico de dispersão para um gráfico de pizza, ou para um... qual que é a diferença do gráfico de barras para o gráfico de colunas, enfim. São exemplos práticos que podem acontecer no nosso dia a dia, então vamos ver cada um destes exemplos e como utilizar cada um destes gráficos no Excel na prática. Podemos começar com o gráfico de linhas aqui no Excel. E o gráfico de linhas, ele pode ser utilizado sempre que você tiver data, tempo, como por exemplo, mês, dia, ano, semana e assim por diante. Aqui como eu tenho um relatório de vendas, mas poderia ser qualquer outro tipo de dado também, não tem importância, eu tenho na primeira coluna semanas. E então, total vendido, quantidade vendida e a margem para cada uma dessas semanas. Digamos que eu queira saber qual é a evolução das vendas ao decorrer dessas semanas. Eu posso selecionar toda a primeira coluna, junto com a segunda, porque eu quero utilizar essas duas informações, semanas e o total, selecionar até o final da planilha, e então clicar aqui em cima, inserir, e escolher o gráfico de linhas que eu preciso utilizar. Agora, como a gente consegue ver, o gráfico de linhas já consegue mostrar para a gente o que está acontecendo no decorrer destas semanas. É muito mais fácil fazer a análise destes dados através do gráfico do que tentar adivinhar o que está acontecendo olhando números pela tabela. Muito mais fácil, certo? Olhando só os números pela tabela, não dá para saber o que está acontecendo. Se está bom, se está ruim, mas pelo gráfico dá para entender a situação. E aqui dá para ver que meio que está crescendo, né, os valores. Ó. Parece que tem uma tendência aqui de crescimento. Ó. E aí eu consigo ver na parte inferior as categorias, ou seja, as semanas. Semana 1, semana 2, semana 3 e etc. E quando a linha vai para cima, quer dizer que aumentou o valor. E se a linha for para baixo, quer dizer que diminuiu o valor. Basicamente, ó, se a gente traçar um ponto, ó, pegar por exemplo aqui, ó, eu consigo ver que este ponto está mais ou menos aqui nos R$ 2.700. Se eu deixar o mouse por cima, o Excel também consegue retornar para mim exatamente a posição desse ponto. Ó. S24, semana 24, R$ 2.700. Então é assim que a gente usa um gráfico de linhas no Excel. Ah, mas por que o gráfico de linhas e não um gráfico de colunas, por exemplo? Vamos ver a diferença dos dois. Deixa eu selecionar de novo as mesmas informações e então inserir e vou escolher aqui um gráfico de colunas. Deixa eu jogar esse gráfico lá para cima, junto com o outro gráfico, né? Deixar ele aqui, puxar ele para o lado. Olha só a diferença de um gráfico de linhas para um gráfico de colunas. É muito mais fácil ver essas informações de tempo, ou seja, semanas, dias, meses, e ver o que está acontecendo, a evolução desses dados ao decorrer do tempo, utilizando um gráfico de linhas, do que utilizando um gráfico de colunas. Ó. Fica meio confuso, né? Fica um monte de coluna solta na tela e não dá muito bem para entender, né? Até bagunça aqui a visão. Mas enfim, então a gente conseguiu entender por que o gráfico de linhas é importante e como utilizar ele na prática. Gráfico número 2, gráfico de áreas. Basicamente, a diferença de áreas para linhas, de forma super resumida, é que o gráfico de áreas tem a área pintada. Então é como se fosse um gráfico de linhas, porém com toda a área pintada. Dessa forma, melhora a visualização. Olha só, neste exemplo prático, eu tenho total de precipitação, chuva, por mês e por região. Aqui estão os meses, de janeiro a dezembro, e aqui estão as regiões, região A, B, C e D. E aí, por essa tabela, eu não consigo muito bem fazer a análise dos dados, porque eu gostaria de saber qual que é a região que mais chove. Olha, só analisando pelos números, não dá muito bem para ter ideia. Dá para ter uma ideia, mas não dá para ter certeza. E verificando, e também eu gostaria de saber quais são os meses que mais chovem. Enfim, fica um pouco difícil fazer essas análises utilizando apenas a tabela. Dessa forma, deixa eu selecionar apenas as duas primeiras colunas, e então vou clicar ó, em inserir e vou escolher o gráfico de áreas. Beleza, deixa eu arrastar ele aqui para cima. Dessa forma, eu já consigo ver que nessa região A, o pico de chuvas é mais ou menos aqui, ó, de agosto a outubro. E chove pouco de maio a janeiro. E também eu consigo ver o quanto que chove, né, utilizando esses números na lateral esquerda. Agora, digamos que, por que eu tenho que utilizar um gráfico de áreas e não um gráfico de linhas? Vamos utilizar um gráfico de linhas para comparar e ver a diferença de um para o outro. Até porque, como eu disse, é muito parecido, né? Aqui, ó, gráfico de linhas. Olha só. Basicamente, a diferença de um para o outro é a área preenchida, mas não é só isso. Visualmente, fica muito parecido quando temos apenas uma informação para comparar, ó, região A. Mas,
Se eu quisesse verificar todas as regiões, fica um pouco mais complicado. Olha só, deixa eu clicar nesse gráfico de linhas, e aí veja que ele me mostra as informações que estão sendo utilizadas. A precipitação de janeiro a dezembro, né? A primeira categoria, e também a primeira coluna. Se eu quiser visualizar para todas as colunas, eu não preciso fazer tudo de novo. É só clicar aqui no cantinho e arrastar para a direita, ó, porque a gente consegue aumentar a área dos dados. Ó. Pronto. Agora veja que o gráfico de linhas está puxando todas as informações. Fica bom de visualizar? Olha, talvez, né? Mas eu não acho que fica tão bom assim. Fica meio confuso. As linhas parece que ficam uma em cima da outra. Não dá para entender muito bem o que está acontecendo. E isso que a gente está utilizando apenas 4 informações. 4 regiões diferentes. Vamos fazer a mesma coisa para o gráfico de áreas. Ó. Vou arrastar ele aqui para o lado e assim a gente compara. Ó, é bem mais fácil de visualizar as informações utilizando o gráfico de áreas do que o gráfico de linhas. Mas, de qualquer forma, tá com dúvida, não lembra qual que você utiliza? Se você tiver datas, lembra que a gente falou? Meses, dias, anos, datas, tempo. Você quer ver a evolução de algo ao decorrer do tempo? Utiliza o gráfico de linhas. Achou que não ficou muito bom? Tenta o gráfico de áreas, que pode te ajudar. Agora vamos fazer uma modificação nesse gráfico aqui de áreas. Veja que parece que, ó, uma região, 2 e 3. Azul, laranja e amarelo. Ué, cadê a quarta região? Não dá para ver, né? Porque provavelmente ela está atrás de alguma outra. Então, para que a gente possa corrigir essas posições, clica com o botão direito no gráfico e então selecionar dados. Aqui você consegue reposicionar as categorias que você tem. Digamos que a categoria A, eu clique nela e queira jogar ela para baixo. Ó. Tá vendo que o azul ali está mudando, né? Mas eu acho que é isso mesmo, tá certo. Categoria B, deixa eu jogar para baixo. Não, deixa eu jogar para cima, beleza. E a categoria C, deixa eu jogar lá para baixo. Ah, agora sim, ó. Clicar no OK. Agora eu consigo ver as 4 categorias. As 4 cores, né? As 4 regiões. 1, 2, 3 e 4. E dessa forma a gente percebe que, na minha opinião, pelo menos, é bem mais fácil utilizar o gráfico de áreas do que o de linhas quando temos mais informações para verificar. Mesmo que seja ao decorrer de um tempo, data, temos várias colunas, várias categorias para serem utilizadas. Então assim que a gente pode utilizar o gráfico de áreas aqui no Excel, e essa é a diferença dele para o gráfico de linhas. Colunas, este é o terceiro gráfico e é um dos gráficos mais comuns aqui no Excel. Eu tenho uma simples planilhinha de vendas, mas poderia ser qualquer outra coisa também. E aí, digamos que eu gostaria de ver os produtos que eu tenho e o quanto que foi vendido para cada um desses produtos. Então, para que eu possa selecionar essas duas informações, até porque, ó, se eu clicar no nome do produto e arrastar para a direita, eu vou acabar selecionando tudo, eu posso selecionar a primeira coluna que eu preciso e então apertar e segurar o Ctrl. Aí eu venho e seleciono o preço total, legal. Agora eu vou aqui, ó, no inserir e então vou utilizar um gráfico de colunas. Com o gráfico de colunas eu consigo visualizar todas as categorias que eu tenho, especificadas aqui para mim, ó, maçã, abacate, banana, mirtilo. Cada uma dessas colunas são uma categoria diferente e o tamanho de cada coluna representa o valor. Quanto maior, maior o valor, e quanto menor, menor o valor. Então, o gráfico de colunas é basicamente aquele gráfico básico. Não sabe o que utilizar? Tenta utilizar o gráfico de colunas, porque ele pode servir para várias situações. Mas, lembre-se sempre, aqui a gente tem alguma variação ao decorrer do tempo? Não. Então, já não é gráfico de linhas nem de áreas. Aqui seria, basicamente, uma outra alternativa. Não sabe qual alternativa? Tenta o gráfico de colunas, porque ele pode sim servir para várias situações diferentes. Como a gente está vendo aqui, ó. Tá vendo, né? Ficou muito bom. Gráfico de colunas. E uma dica bem legal do gráfico de colunas, se você quiser remover esses valores aqui da parte esquerda, e isso também serve para vários outros gráficos. Olha só. Clica nesses valores, delete. Agora você vem aqui, ó, design do gráfico, adicionar elemento de gráfico, rótulos de dados e então extremidade externa. E dessa forma você consegue visualizar os valores de cada uma das colunas na parte superior, ó, das barrinhas. Fica bem mais fácil, né, de saber o quanto que cada coluna vale. Gráfico de barras. O gráfico de barras ele é muito parecido com o gráfico de colunas, mas, como a gente consegue ver, o gráfico de barras ele é deitado, enquanto o gráfico de colunas ele é em pé. A diferença dos dois é pequena se a gente comparar o visual, mas a diferença prática é até que bastante. Porque se você tiver, por exemplo, categorias, nomes, que sejam muito grandes, você não consegue muito bem utilizar um gráfico de colunas. Já o gráfico de barras é muito bom para utilizar nessas situações. Outra coisa,
O gráfico de barras é aquele gráfico que nos consegue ajudar a fazer um top 10, um top 15, um top 20 dos produtos, dos itens que a gente tem. Então aqui eu tenho dois exemplos. Uma lista de jogos e a quantidade de horas jogadas por uma pessoa. E aqui na direita eu tenho uma listinha de vendas de vários produtos diferentes. Vamos começar com o primeiro exemplo. Digamos que eu gostaria de organizar e visualizar estes jogos e as horas jogadas em forma gráfica. Eu poderia selecionar todos esses dados e então clicar aqui em cima, em inserir e escolher o gráfico de barras. O gráfico de barras, deixa eu puxar ele para baixo, para que a gente consiga visualizar tudo. Ó, como eu falei, se você tiver categorias, como o nome desse jogo aqui, ó, ele é bem grande, no gráfico de barras fica bom, porque eu consigo visualizar todo esse nome. Outra coisa, o gráfico de barras, quanto maior a barrinha, maior o valor. E quanto menor a barrinha, menor o valor. Vamos comparar esse gráfico de barras com o gráfico de colunas? Ó, inserir e então colunas. Deixa eu aumentar bastante esse gráfico aqui. E olha a diferença. Mesmo que eu aumente pra caramba o gráfico de colunas, eu ainda não consigo visualizar o nome de todos os jogos, por exemplo, porque são muito grandes e não dá para ver tudo por aqui. E não fica tão bom assim também, né? Parece que fica estranho colocar essa tabela aqui no gráfico de colunas. Porém, quando a gente faz isso utilizando um gráfico de barras, fica muito bom. Agora, lembra que eu falei de top 10, top 15, mais vendidos, mais jogados, do maior para o menor? É possível fazer isso daqui. Deixa eu selecionar todos esses dados e então vou utilizar um atalho Ctrl+Shift+L para colocar aqui os filtros. Cliquei e então, vamos lá, classificar do menor para o maior, por exemplo. Agora a gente tem aqui uma organização no nosso gráfico mostrando o jogo mais jogado para o jogo menos jogado, dentro dessa lista aqui que temos. Aí fica tudo organizado, olha que legal. Fica como se fosse um top 10. Dá até para inverter isso daqui, ó. Se eu clicasse aqui e invertesse, ó. Bem simples de fazer, né? Para remover o filtro, é só você apertar de novo Ctrl+Shift+L. E você consegue remover esse filtro. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos utilizar o mesmo gráfico de barras, porém, por um exemplo diferente. Veja que, como eu falei, gráfico de barras e colunas são similares. Porém, se você tiver categorias, nomes que são muito grandes, pode ser que não fique tão bom utilizá-los no gráfico de colunas. Então, utilize o gráfico de barras. Aqui eu gostaria de saber todos os produtos que eu tenho e o total vendido. Aperto Ctrl e segura, seleciono o total vendido. Agora eu venho aqui no inserir e então vamos escolher um gráfico de barras. Deixa eu puxar ele aqui para cima. Posso puxar um pouquinho para baixo também. E puxar um pouquinho aqui para o lado. Aí, ó, consigo visualizar todos os itens que eu tenho e o quanto que foi vendido para cada um desses itens. Se eu quiser, eu posso selecionar toda essa tabela também, Ctrl+Shift+L, clicar aqui no preço total e então organizar, para que a gente consiga ver o produto mais vendido na parte de cima e o menos vendido na parte de baixo, como se fosse aqui um gráfico top 10, top 15, enfim. Então é assim que a gente consegue utilizar gráfico de barras no Excel, e essa é a diferença dele para o gráfico de colunas. Gráfico de pizza. O gráfico de pizza é um excelente gráfico para que a gente possa ver a proporção entre as categorias, comparar uma coisa com a outra. Ah, mas não dá para utilizar um gráfico de colunas ou um outro gráfico? Sim e não. Eu vou te mostrar na prática. Vamos lá, então, aprender como utilizar o gráfico de pizza. Aqui eu tenho um esporte favorito entre os alunos, uma votação que foi feita. E aí cada aluno votou, futebol, basquete, enfim. Aí aqui eu tenho a contagem final. Se eu selecionar esses dados aqui e então clicar em inserir, vamos clicar aqui no gráfico de pizza. Ah, e só um detalhe, gráfico de rosca e gráfico de pizza, de forma resumida, é a mesma coisa. O que muda é, o gráfico de rosca tem esse buraquinho no meio, o de pizza é inteiro. Deixa eu clicar aqui, deixa eu jogar para cima, e vamos só mudar o design um pouquinho desse gráfico. Ó. Design, e então vou selecionar essa última opção aqui, ó, estilo 8. Agora a gente consegue ver que cada uma das cores é representada, né? Cada um dos esportes é representado por uma cor diferente. Futebol é o azul claro, basquete é o laranja, rugby é o cinza e assim por diante. E também dá para a gente ver o seguinte, a porcentagem em cada um dessas fatias e quanto maior a fatia, maior o valor. E por que eu falei que é interessante usar o gráfico de pizza para comparar as coisas? Porque veja que está todo mundo dentro do mesmo círculo. Então está todo mundo, de certo modo, seguindo o mesmo padrão de proporção. E aí se a gente tem uma fatia maior, significa que ela é maior em relação às outras. Seja nos dados, na porcentagem, enfim. E aqui a gente consegue ver isso de modo muito fácil. Quanto maior a fatia, maior o valor. É a proporção que a gente consegue comparar aqui. Vamos comparar com o gráfico de colunas. Ó.
inserir, colunas. Olha só, com o gráfico de colunas eu também consigo ver o quanto que cada esporte tem aí de pontuação, correto? Consigo ver pelo tamanho das barrinhas e por cada barrinha eu consigo ver um esporte diferente. Mas não é a mesma coisa, eu não consigo ver a proporção. Aqui, por exemplo, fica difícil de eu saber qual que é a proporção do golfe para o basquete. Ó. Tá um pouco distante uma coisa da outra. Porém, já no gráfico de pizza, eu consigo ver essa proporção. Ó. Aqui está o basquete e aqui está o golfe. Ó. Tá vendo que como eles sempre são fatias que estão dentro da mesma pizza, é bem mais fácil a gente comparar a proporção, o quanto que um representa do tamanho do outro. É bem mais fácil. Deixa eu deletar esse gráfico de colunas, vamos ver o gráfico de linhas, para a gente ver que o ideal de usar gráfico de linhas e de áreas é quando a gente tem tempo, datas. Aqui vai ficar bem simples de entender isso. Ó. Inserir e então linhas. Ó, não fica muito bom, né? Aqui cada ponto é uma categoria diferente, ó. Porém dá para ver que não fica tão ideal assim, utilizar um gráfico de linhas. Parece que não faz sentido, né? Parece que esse gráfico de linhas está tentando mostrar a evolução de alguma coisa. E não categorias, né? Que não tem nada a ver com evolução ou enfim. De qualquer forma, é assim que a gente usa um gráfico de pizza ou de rosca aqui no Excel, para comparar a proporção entre as coisas, categorias. Dispersão. Este é um gráfico que, de certo modo, não estamos tão habituados a utilizar no dia a dia, assim como o gráfico de colunas, áreas, linhas ou até mesmo de pizza. Porém, o gráfico de dispersão pode ser muito útil quando você quer comparar se existe ou não correlação entre duas coisas, como neste exemplo que eu trouxe aqui. Existe correlação entre as vendas de sorvete com a temperatura? Não sei, vamos verificar. Porque olha que interessante. Em cada um dos dias do ano, janeiro, fevereiro, 1º de janeiro, 2º de janeiro e etc., foi registrado quanto que vendeu uma barraquinha de sorvete. E também foi registrada a temperatura, ó, 10 graus, 10,5, 14, enfim, ó, 27, 31 e assim por diante. Será que existe uma correlação entre a temperatura e a quantidade de vendas? Vamos descobrir isso. O que eu quero comparar? Vendas e temperatura. Então essas duas coisas que eu seleciono. Seleciono as duas coisas e agora eu vou lá no inserir e vou escolher o gráfico que eu quero utilizar. No caso, o gráfico de dispersão. Deixa eu jogar aqui para cima, aumentar ele aqui um pouquinho. E com o gráfico de dispersão eu consigo ver que sim, existe uma forte correlação entre as duas coisas. Vou te explicar. Veja aqui, nesse primeiro ponto, R$1.000 vendido. Estava 10 graus de temperatura, mais ou menos. Porém, à medida que as vendas vai aumentando em valor, ó, 3 mil reais. Veja que a temperatura aumentou, 25 graus. Se a gente pegar outro ponto, ó, R$5.000 de venda, dá para ver que a temperatura aumentou mais um pouquinho. Então, à medida que a temperatura aumenta, as vendas também aumentam. Sim? Então, há uma correlação. Ó. Porém, o que é essa linha aqui de cima? Basicamente, existe um ponto aqui de inversão. Ou seja, bem neste ponto aqui, mais ou menos, ó, uns 36 graus. Quando passou de 36 graus, olha o que começa a acontecer com as vendas. Ó. As vendas começam a voltar para valores menores. Ou seja, isso explica, talvez, que quando está muito quente, as pessoas não saem de casa para comprar na barraquinha. Talvez elas comprem em outro lugar. Pode ser, é isso que esse gráfico está mostrando. As vendas vão aumentando à medida que aumenta a temperatura, mas bateu 36 graus, as vendas começam a decair de novo, à medida que a temperatura continua a subir. Gráfico de correlação. Então sim, a gente conseguiu descobrir que existe uma correlação entre essas duas coisas. Não daria para utilizar aqui um gráfico de colunas, de linhas? Não daria. Olha só, até daria, né? Mas não fica muito bom, né? Claro que dá para usar, mas não fica tão bom assim. Deixa eu te mostrar como é que ficaria. Ó. Vamos selecionar tudo de novo e vamos utilizar agora um gráfico de colunas, por exemplo. Inserir gráfico de colunas. Ó. Tenta me explicar o que está acontecendo através desse gráfico aqui. Um pouco mais difícil, né, do que gráfico de correlação, concorda? Então, por isso o Excel tem vários gráficos. Cada um consegue nos mostrar de forma precisa aquilo que é o seu papel. Dispersão consegue correlacionar, verificar, né, se existe ou não correlação entre duas coisas. Histograma é um gráfico no Excel que consegue nos mostrar a frequência que ocorre cada valor. Não dá para entender nada, né, na teoria, mas na prática fica muito fácil de entender. Aqui eu tenho uma lista de vendas dos vendedores e também cada mês. Janeiro, fevereiro, março, abril. E aí repete, ó, por quê? Aqui é o primeiro vendedor. E depois vem janeiro, fevereiro, março, abril para o segundo vendedor. E assim por diante. E as vendas, né, desses vendedores para cada um dos meses. Eu gostaria de fazer aqui o seguinte. Eu não quero verificar a evolução das vendas, nem o total vendido, nem nada. Mas
qual é a frequência de vendas que mais ocorrem. Ó, deixa eu selecionar apenas as vendas. Para o histograma, você não precisa selecionar mais do que uma informação. Vendas. Selecionei as vendas. Agora eu venho no inserir. E então, vou clicar neste gráfico aqui do meio. E histograma. Deixa eu jogar ele aqui para cima. Puxar ele um pouquinho aqui para o lado. Com esse gráfico de histograma, eu consigo verificar que existem 15 aparições para valores que estão dentre 5.000 até 11.000. Existem mais ou menos aqui 20 aparições para valores que estão entre 12.000 e 18.000 e assim por diante. Até para melhorar a visualização, deixa eu clicar nesse gráfico, design do gráfico, adicionar elemento, rótulos, extremidade externa. E assim a gente consegue ver com precisão os valores na parte superior. Então, como eu estava falando, os valores que mais aparecem aqui nessa minha lista são os valores que estão dentro deste intervalo aqui, de 12 até 18 mil reais. Ou seja, essa é a faixa que mais está em vendas, de 12 a 18 mil. Por quê? Porque existem 21 valores que estão dentro deste intervalo aqui. Então o histograma é uma excelente maneira de organizar as informações em frequências. De 5.000 a 10.000, de 10.000 a 15.000, o quanto que aparece em cada intervalo. Se você quiser dividir mais, dividir menos, é só você clicar com o botão direito nos números aqui de baixo, e então, formatar eixo. Com essa janela lateral, você pode clicar aqui, número de compartimentos, e colocar, por exemplo, 6. Enter. Deixa eu fechar aqui, puxar um pouquinho para o lado. E agora a gente dividiu em 6 partes o nosso histograma. Ficou dividido de 5 a 9.000, de 9 a 13.000, de 13 a 17 e assim por diante. E a gente consegue verificar que onde tem mais ocorrências é a primeira parte do intervalo, de 5 a 9.000, 15 vezes. Beleza? Então o histograma consegue te ajudar com isso. Distribuir as frequências e ver o que mais tem em cada intervalo. Coluna agrupada é o mesmo gráfico coluna, porém, coluna agrupada é quando a gente tem várias informações para mostrar no gráfico. Ou, em outras palavras, digamos que você vai precisar fazer vários gráficos de colunas. Você pode pegar todos esses vários gráficos e colocar dentro de um gráfico só, que é o coluna agrupada. Olha um exemplo. Aqui eu tenho vendas, região sul, norte, leste e oeste, para maçã, abacate, banana, mirtilo, cereja e assim por diante. Eu não quero ficar construindo um gráfico para cada produto, para ver o quanto que a maçã vendeu para o sul, para o norte, para o leste, etc. Mas, olha como é que ficaria. Selecione esses valores aqui, só as 2 primeiras colunas, inserir e então colunas. Aqui eu já tenho a venda da maçã para cada uma das 4 regiões. Deixa eu diminuir esse gráfico aqui, vamos guardar ele aqui no cantinho. Agora eu quero fazer a mesma coisa. As vendas, aperto Ctrl e segura para o abacate. Inserir e então colunas de novo. Aí eu vou ter o quanto que o abacate vendeu para o sul, para o norte, para o leste e para o oeste. Vamos jogar esse gráfico aqui no cantinho, guardar ele um pouquinho. Daqui a pouco a gente vai comparar ele com o gráfico de colunas agrupadas. Agora deixa eu selecionar todas essas informações. E então, ou melhor, só as 2 primeiras de novo. Inserir, colunas. Deixa eu puxar esse gráfico aqui, vou arrastar ele aqui para o lado. Aqui eu consigo ver, como anteriormente, maçã e cada uma das vendas para as regiões. Porém, se eu aumentar o intervalo da onde está puxando os dados e arrastar para toda a planilha, olha o que vai acontecer. Clique, seguro e arrasto para o lado. Assim eu consigo ter o retorno da venda de cada um dos produtos para cada região. Você também poderia inverter essa situação aqui. Clica no gráfico e então, design, alterar linha, coluna. Você consegue ficar alterando. Talvez aqui seja interessante também o design do gráfico. Adicionar elemento, ativar a legenda. Vou colocar à direita. Pronto. Agora a gente consegue ver que cada uma das cores representa uma região diferente. E aí tá vendo que está separado, Maçã, abacate, banana, mirtilo e assim por diante. Então, conseguimos criar vários gráficos dentro de um só. E isso daqui que é a coluna agrupada. E dessa forma a gente consegue, ao invés de utilizar essa tabela aqui, que muitas vezes não conseguimos tirar uma análise, porque números é um pouco mais difícil de analisar do que gráfico, que é algo visual, é mais fácil. Então a gente consegue ver os produtos que venderam bem, os produtos que não venderam tão bem assim, e também as regiões que mais venderam. Aqui eu estou vendo que a região cinza e laranja foi o que mais tem venda. Cinza é leste e laranja é região norte. Então são as 2 regiões que mais venderam. Olha as análises que eu consigo fazer por esse gráfico. Gráfico de colunas agrupadas. Ao invés de ficar fazendo gráficos separados, você pode juntar todas essas informações
num gráfico só. Coluna empilhada. De novo, né? Coluna. Coluna, coluna agrupada, coluna empilhada, um monte de coluna, né? Mas olha só, coluna é o gráfico normal que a gente está acostumado. Aí tem uma coluna agrupada, que a gente pega vários gráficos e agrupa. Coluna agrupada, a gente agrupa gráficos. E o empilhada, a gente empilha gráficos. Coloca um em cima do outro. Mas na prática fica da seguinte maneira, né? Para ficar mais fácil de entender. Tem vários itens. 1, 2, 3, 4. E o quanto que vendeu para cada um desses itens, ó. De segunda-feira até domingo. Vamos começar selecionando só as duas primeiras colunas. Inserir e criar um gráfico de colunas normal, ó. Então esse daqui é o gráfico de colunas. Agora vamos fazer a mesma coisa de novo, porém selecionando tudo. Inserir, e agora eu quero utilizar colunas de novo. Dessa forma, o que a gente vai ter aqui? Colunas agrupada, concorda? Porque agrupou as informações. Agora eu consigo ver, ao invés de apenas o item 1, item 1, e o quanto que vendeu, segunda, terça, quarta, quinta, eu consigo ver o item 1, 2, 3, todos os itens, separados aqui ó, por grupos, e o quanto que vendeu para cada um dos dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, etc. Mas ainda não é o que eu preciso. Por quê? Mesmo que eu tenha aqui, por exemplo, todas as vendas do item 2, qual é o total vendido do item 2? Será que o total vendido do item 2 é maior do que o total vendido do item 3? Difícil, né? Porque para saber disso, eu teria que somar todas as colunas que eu tenho aqui dentro e comparar com a soma das outras. Mas olha só um gráfico que consegue me ajudar. Inserir, e então a segunda opção, ó, coluna empilhada, uma em cima da outra. Deixa eu clicar aqui e vou arrastar esse gráfico aqui para cima. Ó. Dessa forma, deixa eu jogar um pouquinho para baixo, né? Fica mais fácil. Agora com esse gráfico, ó, eu consigo ver não só todos os itens separados por categorias, e não só os dias da semana, ó, segunda, terça, quarta, quinta, mas também um em cima do outro. E dessa forma eu consigo saber a venda individual de cada um aqui das semanas, ó, segunda, terça, quarta, quinta, mas também o total vendido, ó, porque está tudo empilhado. Então eu sei que as vendas do item 3 são maiores do que as vendas do item 2. Eu consigo visualizar, porque está um em cima do outro, empilhado. Então veja que existem várias formas de fazer gráfico de colunas, mas cada uma consegue nos mostrar resultados diferentes. Lembra que eu fiz a mesma pergunta? Qual que vendeu mais? Item 2 ou item 3? Não dá para saber, né, por aqui, ó. Mas, por colunas empilhadas, a gente consegue sim saber. Então é assim que a gente pode utilizar a coluna empilhada no Excel, e essa que é a diferença de coluna empilhada para coluna agrupada e para coluna normal, coluna. Combinação é o último gráfico que veremos aqui. E, como o nome sugere, podemos combinar vários gráficos em um só. Então, vamos ver um exemplo prático aqui. Aqui, novamente, eu tenho semanas e o total vendido, a quantidade e a margem. Eu quero saber, de forma gráfica, a evolução das vendas pelas semanas, pela uma data. Então, o que a gente pode utilizar? Gráfico de linhas, né? Aprendemos já a fazer isso. Inserir e, então, gráfico de linhas. Deixa eu deixar esse gráfico aqui em cima. Ó, consigo ver a evolução através das semanas. Agora eu quero ver as semanas juntamente com a margem. Aperto Ctrl e segura, seleciono as margens. Inserir e, então, gráfico de linhas de novo. Ó. Mas veja que, como são dois gráficos separados, e se eu quisesse comparar o quanto que está vendendo com as margens? Colocar um gráfico em cima do outro. Não precisa você separar os gráficos. Você realmente pode colocar um gráfico em cima do outro. É possível fazer isso. E para fazer isso você pode selecionar todas as informações que você tem, ou aqui no primeiro gráfico, ó, temos o quê? O total. Se eu quiser adicionar a margem, é só eu selecionar a margem, botão direito, copiar, clico no gráfico com o botão direito e então eu colo. Ó. Agora eu adicionei essa linha laranja referente à margem. Está vendo que ela está reta no fundo? Isso acontece porque são dois valores diferentes. Está vendo que eu estou comparando, por exemplo, R$2.000 com 12%? São valores que são muito diferentes um do outro. Um é bem grande e o outro é muito pequenininho. Por isso que fica essa desproporção. Uma linha fica quase reta aqui no fundo e a outra fica com essa curva. Para que eu possa visualizar esses dois valores, botão direito no gráfico e então alterar tipo de gráfico, combinação, ó, e eu vou adicionar um eixo secundário, tanto faz, no primeiro ou no segundo. De qualquer forma eu quero manter os dois como linha, e então no OK. Aí veja que na parte da direita eu tenho as margens, e na parte da esquerda eu tenho os valores.
A linha azul se refere ao quê? Não sei. E a linha laranja? Também não sei. Então vamos corrigir esse problema. Clica no gráfico, design, adicionar elementos de gráfico, legenda, e então pode ser aqui, ó, inferior. Aí, ó, agora eu sei, ó. O azul é o total vendido e o laranja é a margem. Então a gente consegue verificar que, à medida que a margem cai um pouquinho, parece que a venda aumenta. E à medida que a margem sobe muito, parece que a venda cai. Então dá para ver que existe assim uma relação, né, entre venda e margem, etc. De qualquer forma, este daqui é um gráfico de combinação no Excel, onde a gente consegue combinar duas ou mais informações para poder visualizar tudo num gráfico só, ao invés de visualizar coisas distintas em dois gráficos. E conseguimos também combinar dinheiro, né, reais, com porcentagem. Daria até para fazer outras combinações, com gráficos de barras e linhas, linhas com áreas, enfim. Espero que esse vídeo possa te ajudar bastante. 10 gráficos muito úteis e importantes no Excel. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão de próximos vídeos, deixa aí nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.